Fala aí, senhores, tranquilo, Fê na área. Senhores, eu vou fazer um dos melhores vídeos que eu já fiz para esse canal aqui hoje. Por que eu tenho convicção disso? Porque esse tema é um tema que eu tenho refletido bastante e é um tema que eu tenho notado cada vez mais, tanto na minha vida pessoal e profissional, quanto na vida das pessoas, assim, no geral, entende? Que é a obsessão. A obsessão é o motor do sucesso e eu posso dizer isso para vocês com maior confiança, tá? Eu digo isso, cara, e vou ter mais propriedade para dizer isso ainda daqui a algum tempo, quando eu tiver alcançado o que eu tanto quero, quando eu estiver evoluindo cada vez mais, mas eu já posso dizer isso para vocês em muitos aspectos. Ainda não no financeiro, assim, pelo menos da minha parte do profissional, mas em diversas outras partes, em outras áreas, eu posso dizer isso com plena convicção para vocês, por todos os resultados que eu já almejei, tá? Já almejei não, já almejei e conquistei, né? Enfim, cara, vamos lá. Queria começar esse vídeo dizendo que a primeira coisa, tá? Nenhuma pessoa de sucesso alcançou alguma coisa grande na vida sem ter passado por uma fase de desequilíbrio, tá? Nenhuma pessoa. E não só a base do equilíbrio, né? Não é questão só de desequilíbrio, é questão de obsessão. E qual que é a diferença? A diferença, cara, é que desequilíbrio você pode desequilibrar para muitas coisas, mas ainda assim você pode não ser obcecado, né? O desequilíbrio ele é importante em muitos momentos da nossa vida, mas a questão é que a obsessão é diferente porque ela é um foco prolongado em uma coisa por um grande período de tempo e transcende a motivação, é uma motivação além, ou seja, ela é uma obsessão. Quando você fica obcecado por alguma coisa, você realmente vai atrás daquilo com mais garra, com mais gana, e isso faz com que você fique bem mais perto dos seus objetivos do que seus concorrentes, do que qualquer outra pessoa, e do que você mesmo, se você tivesse não obcecado. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que o sucesso, ele não vem de alguma pessoa equilibrada, tá? Ele não vem de uma pessoa que não é obcecada. Todas as pessoas de sucesso têm um traço em comum. Elas têm uma obsessão inegociável. Nenhuma pessoa conquistou algo na vida sem ser obcecado. Ninguém consegue conquistar alguma coisa na vida grande, que seja realmente relevante, grande o suficiente, sem trabalhar 70, 80 horas por semana. Pega vários exemplos. Thales Gomes, Elon Musk, Bill Gates, Gustavo Nimoto. Cara, várias pessoas, assim, que eu tô pensando agora, quando a gente pensa especificamente sobre alguém, acaba fugindo o nome, né, enfim. Mas, cara, várias pessoas de sucesso. Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, enfim, cara, pode pensar aí, Kobe Bryant, Michael Jordan, várias. Elas conseguiram as coisas porque elas foram obcecadas. E o que é a obsessão? O que é, na forma mais prática, a obsessão? A obsessão, ela simplesmente diminui o teu tempo de que você fica ruim em alguma coisa, em alguma tarefa nova, em alguma atividade nova, e ela diminui esse tempo e faz com que você fique mais próximo dos seus objetivos. Ou seja, o que é preciso para você melhorar em alguma habilidade? O que é preciso para você vencer, pode-se dizer assim? Chegar onde você quer. Eu quero ser bom em ligação de vendas, cold call. O que precisa para você ser bom? No começo você vai ser muito ruim, porque você nunca fez isso com qualquer habilidade. O que vai precisar para você ser bom? Você precisa de repetição, você precisa de horas colocadas, banco de horas. Para você ter esse banco de horas, você precisa colocar volume, você precisa fazer. Então são duas coisas aqui, ação e ação consistente, ou seja, ação com volume. Para você conseguir isso, você precisa passar por um processo em que você, obrigatoriamente, propositalmente puxa para você uma dor, um desconforto, algo muito grande, que é você ser ruim no começo e fazer muito aquilo, porque quanto mais você faz isso, menos ruim você fica. Então, se você fizer, cara, 1000 horas de ligação de vendas, você vai ser muito melhor do que você estava antes, do que alguém que leu 500 livros sobre isso. Cara, você vai masterizar a sua prospecção dependendo da quantidade de horas que você fizer. Você vai 1000 horas de ligação. Cara, você vai masterizar isso, tá? Você vai masterizar. Porque é muita ligação, meu irmão. É muitas horas. E aí você fica bom com a prática. Então o volume vai permitir com que você fique bom em uma habilidade. Quanto mais volume, essa é a equação. Para você conseguir chegar em algum objetivo, quanto mais o volume, menor o tempo até você chegar ao teu objetivo.
Só que para você ter esse volume, você precisa de uma obsessão maluca, cara. Você precisa ser obcecado em fazer aquilo, entendeu? Por que as pessoas conseguem? Por que tem tanto jovem que consegue na vida coisas tão cedo? Cara, porque o processo de tomada de decisão desse jovem foi muito rápido. Ou seja, ele foi muito obcecado em cima disso. Então, o que as pessoas têm ansiedade de tomar uma decisão de uma semana, ele toma em um dia. Em 2 semanas, ele tomou no segundo dia. Em 3 semanas, no terceiro dia. Cara, isso se compõe, isso se decompound, né, no mês, cara, de uma forma que em um mês, em uma semana, quer dizer, esse cara fez o que o outro cara ia fazer em um mês. Em um período de 5 anos, ninguém pega esse cara. Ou seja, isso que faz muitas pessoas, muitos jovens, conseguirem tudo isso que eles conseguiram de forma tão rápida, porque o processo decisório deles foi rápido, volume, velocidade. Volume e velocidade são coisas que vão impulsionar você a milhão para perto do seu objetivo. E nas coisas que importam, lógico, você tem que ter prioridade também. Agora, tudo isso, por trás disso, tem uma coisa, que é a obsessão. A obsessão é isso, é o motor do sucesso, ela é o motor daquilo que vai te levar onde você quer. Então, cara, se você quer, por exemplo, conquistar a tua liberdade financeira, filho, luta. Você tem que encarar os teus desafios, tem que encarar as tuas dores para que você consiga chegar nos teus objetivos. E se você encarar isso em tomar uma decisão que te dá ansiedade, em uma semana, tomar em um dia, 2 semanas, em 2 dias, meu querido, você vai ter uma velocidade absurda. Faz muito volume, faz isso, porque quanto mais você quer alguma coisa, mais você faz por aquilo. Então o teu volume vai ser muito grande de atividade, de execução, para você conseguir chegar onde você quer. E quando isso for muito grande, filho, é inevitável que você consiga o que você quer. É inevitável. O que eu quero trazer aqui é, a obsessão não é relacionada com o sucesso. Ela é o que cria o sucesso. É ela que cria o sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Seja obcecado. Seja maluco, filho. Seja maluco. Aquele cara que, como mesmo o Kadar diz, ninguém aposta contra. Eu sei que ele fala que, se não precisar dormir eu não durmo, mas ele é caveira, ele é operações especiais. Você pode adotar essa mentalidade de maluco pra você, mas é lógico, se você estiver construindo um negócio, se você dorme, né, treina, come, faz o básico ali pra você ter uma performance melhor. Até no meu caso, tá? Eu tô tomando um pouco de sol todo dia, me alimentando bem pra caramba, tá? Treinando pelo menos uma vez no dia e dormindo em horários consistentes. Cara, eu não tô me preocupando com quase nada além de trabalho. Porque essa base me permite estar com a pele boa, me permite estar com uma saúde boa, tá? Com um intestino bom, me permite estar com energia, me permite estar com atenção, com foco. Então tudo isso está resolvido fora da minha vida para que eu consiga focar no trabalho. Ou seja, o seu ciclo de atenção também tem que estar muito bem resolvido. Presta atenção nisso. Para você ser obcecado, se você tiver com muita coisa na tua cabeça, filho, vai ser difícil você conseguir. Ou seja, resolva aquilo que está tirando a tua atenção. Resolva aquilo que está fazendo você não conseguir focar nos teus objetivos. Então, o que não está te fazendo focar nos teus objetivos? Relacionamento com a minha mãe tá ruim, relacionamento com a minha família tá ruim, não resolvi isso aqui com um amigo meu, eu preciso formular uma dieta disso e aquilo. Cara, pega um dia, faz tudo isso, resolve esses ciclos, para que depois você consiga focar a tua atenção no trabalho, que é o que importa. Primeira obrigação de um homem, prover e proteger a família. Primeira obrigação de um homem, prover e proteger a família. Minha pátria e minha família. Esse é o primeiro mandamento da matilha, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que, cara, um homem deve proteger e prover para a família. Para você fazer isso, você precisa de dinheiro, precisa de estabilidade emocional, mas também precisa de estabilidade e proteção física, tá? Você precisa aprender ali alguma coisa. Por exemplo, eu não é o principal, né? Mas eu treino assim para me fortalecer, para tá bem comigo, e o shape é consequência. Cara, eu não tenho, meu Deus, o shape, isso, aquilo. Algumas pessoas dizem que sim, tá? Mas, cara, isso já é o suficiente para mim, para eu ter uma força, que é importante, entendeu? Força, vigor, estética. E aí também tem a parte do Jiu, da arte marcial, do Muay Thai, que é importante você fazer para que você consiga ter capacidade de defender a tua família, entendeu? Já imaginou, cara, se alguém mexe com a tua mulher, mexe com teu filho, com a tua filha, e você não tem capacidade de defender eles?
Você tem que ter isso. Como homem, você precisa ter isso, tá? Seja obcecado em se desenvolver, filho. Seja obcecado em ser o melhor no que você faz, cara. Seja obcecado. Sabe uma característica das pessoas de sucesso que poucas pessoas falam, mas eu percebo, e é verdade, não importa o que você tem aqui, sabe? Tipo assim, usa o que você tem, seja raiva, seja... A raiva é um combustível importantíssimo para o sucesso também. Você tem que saber dosar, né? O teu passageiro da agonia não pode tomar conta de você, mas você tem que saber dosar. Só que, cara, qual que é a questão? O que eu vejo é que essas pessoas são hiper competitivas. Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Thales Gomes, cara, são todas competitivas. Por trás disso tem duas coisas: testosterona, níveis físicos e psicológico. Esses caras têm uma mentalidade diferente, obcecados, os caras são malucos. O Kadar, por exemplo, também, os caras são malucos. E você precisa imbuir isso na tua vida se você quer conquistar alguma coisa. Precisa. E também tem, lógico, os níveis de testosterona, que é uma coisa que eu falei pra vocês. Hoje eu não me preocupo mais com esses níveis, porque a minha base me faz ter esses níveis ótimos. Cara, eu como muita gordura animal, ovos, azeite, castanha, queijo, carnes, principalmente carnes, como ali também carboidrato, enfim, uma alimentação saudável, tá? Eu tenho dormido bem, o sono é o de menos, assim, mas treinado também, exposto ao sol, né, num período ali próximo do meio-dia que aumenta os níveis de testosterona também, enfim. Então, isso são coisas básicas que não tomam muito do meu tempo e, mano, vão julgar o seu nível de testosterona pra frente. E você com a testosterona elevada é outra pessoa. Pode acreditar, cara. Você com 0 de testosterona, você fudido de testosterona, filho, você vai estar ferrado na tua vida, tá? Um homem sem testosterona não é homem, cara. É o que faz o homem ser homem. Testosterona. Enfim. Então, assim, acabei até perdendo do que eu tava falando, tá? Mas esses dois níveis... competitividade. O motor da obsessão, muitas vezes, também é a competitividade. Você fala, cara, não vou perder, eu não vou... cara, você precisa criar uma parada na tua cabeça. Uma das coisas que as pessoas de sucesso têm, você precisa criar isso dentro de você, que é o seguinte, um cenário de vergonha. Você precisa criar alguma coisa que pra você seja um cenário onde você não permite se distrair, não permite tirar o seu foco. Você pode também ter um alter ego. Um alter ego é uma personalidade em que você sabe que você tá ali, né? Por exemplo, o Felipe aqui, e aí tem o Fê, quer dizer, tem o Faria, tem, enfim. No meu caso é o Fê e o Felipe, né? Você pode, por exemplo, o Fê, cara, ele é divertido, isso, aquilo e tal. O Faria, cara, ele faz, ele executa, cara, é maluco, ele não tem desculpa, enfim, você pode imbuir isso na tua vida. Você tem que ser meio retardado para conseguir alcançar o sucesso, cara. E retardado, que eu digo, não é trouxa, demente. Retardado no sentido de ter uma cabeça diferenciada das pessoas. Se você for com a sociedade hoje em dia, mano, pode apostar, você não vai alcançar os seus objetivos. Porque a grande maioria da sociedade, a mídia, tá dizendo pra você não consumir carne vermelha, pra você não tomar banhos gelados, porque banho gelado aumenta o negócio de cardiovascular e os bibliográficos, sei lá. Cara, tá falando pra você que mídia social não tem problema, isso, aquilo. Cara, tudo isso te destrói. Vai contra o que a mídia fala. Pode acreditar, tá? Tem alguns perfis também que eu sigo, cara, que são excelentes. Tá? Por exemplo, do Cado Tavares, ele fala muito disso, de comida, enfim, hormônio, de testosterona, de homem. Cara, isso tudo é maravilhoso pra você que é homem, pra qualquer pessoa, tá? Pra você também saber o que se alimentar. E uma característica que eu queria trazer pra vocês o que essas pessoas que são obcecadas elas têm? É a cabeça de maluco também? Sim, mas cara, a principal é que elas vivem o objetivo. Elas acordam pensando no objetivo, elas vão dormir pensando no objetivo, elas treinam pensando no objetivo, elas trabalham focadas, mas lá no fundo pensando no objetivo. Elas têm esse objetivo sempre em mente, elas não querem perder. Elas não querem perder, elas querem vencer, elas querem fazer aquilo acontecer. E por trás disso, às vezes, pode estar insegurança, pode estar... Cara, eu mesmo falo pra vocês, muitas vezes o meu motor é raiva, é insegurança. É insegurança de falar, cara, não, eu tenho que provar pra mim que eu sou capaz.
Eu vou provar pra tal pessoa que eu sou. Não, eu não quero. Cara, eu vou olhar pra esse lado aqui. Você tá fazendo uma tarefa. Aí você quer se dispersar. Cara, você olha pro lado e tem todos esses motivos, essas agonias, as pessoas falando isso. Cara, e a tua cabeça perturbada com aquilo. O que é pior? Você se render a isso? A sua fraqueza é um desrespeito para as pessoas que acreditam em você. O que é pior? Você se render a isso ou você continuar fazendo a tarefa? E aí você vai ver e você vai falar, não, muito melhor fazer essa tarefa chata aqui. Cara, isso é uma coisa de quem vive o objetivo. As pessoas de sucesso que têm obsessão, elas vivem aquele objetivo. As músicas que elas escutam, as coisas que elas consomem, os livros que elas leem, a comida que elas comem, tudo é direcionado para um objetivo. Essa, filho, é a característica da obsessão. É essa a característica que vai te fazer chegar no sucesso. É isso que eu preciso que você entenda. É urgente para quem está aqui nesse canal entender isso. A obsessão é o motor do sucesso e é ela que vai te levar onde você quer. E outra coisa, planejamento sem ação é fantasia, filho, é fantasia. A ação é a coisa mais importante que você vai ter que fazer. Você não tem como ser obcecado, filho, se você não executar. Não tem como. Não tem como você alcançar do ponto A até o ponto B se você não executar alguma coisa, se você não agir efetivamente. A ação é o que vai te fazer chegar ao teu objetivo. A ação, ela vai criar um resultado no mundo concreto. Por mais pequena que seja esse resultado, por mais pequeno que seja o resultado, vai gerar para você uma confiança. Você vai falar, cara, eu consegui. Eu liguei, eu marquei uma reunião, eu vendi, eu treinei, eu melhorei meu shape, eu acordei mais cedo, eu fiz isso. Por mínima que seja o resultado, vai te gerar uma confiança. E sabe o que a confiança gera? Impulso. Impulso. Cara, se você tem impulso, esquece, velho. Esquece, você só não pode perder. Você só não pode perder esse impulso. Porque o impulso é o que vai te fazer chegar cada vez mais perto do teu objetivo. Tem um livro maravilhoso sobre isso, The Winner Effect, o efeito do vencedor, que ele fala exatamente sobre isso. Né? Ele fala como você vencer cria um efeito no seu cérebro que te faz ter mais propensão para vencer novamente. E isso é bizarro de se ver, porque se você for parar para pensar, tá? Se você for parar para pensar, quanto mais você vence, mais propenso você fica a vencer de novo. E isso é verdade. Quanto mais você perde, mais propenso você fica a perder de novo. Quer dizer que você vai perder todas as outras vezes porque você perdeu uma vez? Não. Quer dizer que a probabilidade de você perder de novo é maior. Mas não quer dizer que você vai perder todas as outras vezes. O que faz você quebrar esse ciclo? Esforço e trabalho inteligente. Você fez, errou, analisa o que deu errado, planeja e executa de novo. Vai dar menos errado. Aí você faz de novo. Pouquinho menos, pouco menos, pouco menos, pouco menos, pouco menos. Perdi, ganhei. Perdi, ganhei. Perdi, ganhei. Ganhei, perdi, ganhei. E uma hora vai ser assim. Só que sem planejamento, também não tem nada, filho. Planejamento sem ação não é nada. É horrível. Ideias valem 10 centavos a bacia. Agora, ação sem planejamento é murro em ponta de faca. É melhor do que planejamento sem ação, mas ainda assim é murro em ponta de faca. E eu acredito que você não queira fazer isso em você, né? Ficar dando murro em ponta de faca na tua vida. O que faz as pessoas não se tornarem obcecadas? O que faz as pessoas travarem? Eu anotei algumas coisas aqui para poder falar, tá? Medo do julgamento, medo de errar, apego à zona de conforto, vontade de parecer equilibrado, muitas vezes, falta de urgência, tá? Tudo isso, se você for parar para pensar, cara, as pessoas elas ficam obcecadas por um motivo forte. É difícil você se tornar obcecado porque... eu quero me tornar obcecado aqui. E aí se torna. Difícil, cara. Normalmente vai ter um motivo forte por trás daquilo. Seja uma insegurança, seja vontade intensa de provar alguma coisa, normalmente vai ter um motivo forte por trás daquilo. E quando você está muito confortável na tua zona de conforto, se você está muito confortável na tua vida, vai ser foda de você fazer isso. A não ser que você propositalmente se coloque nessa situação, entendeu? Que é, por exemplo, o meu caso. Eu tenho uma situação muito confortável na minha vida, tenho, lógico, muita coisa para pagar, tenho coisa que eu preciso resolver, então eu não posso me permitir ficar acomodado. A minha cabeça, o meu passageiro da agonia, não me permite ficar acomodado.
Mas se eu não tomar cuidado, isso vai acabar virando um hábito pra mim, assim, é questão de deixar a vida me levar, se eu quisesse, tá? Eu não consigo mais, mas se eu quisesse, cara, fosse com a maioria das pessoas, eu poderia. Ela tá calando pra cacete aqui, velho. Deu um corte no vídeo aqui, tava coçando o ouvido, coçando a garganta, mas, cara, não tô com o ventilador ligado aqui, meu irmão, porque, pô, tô passando calor aqui, camisa social, caralho. E, cara, o ventilador tá desligado, senão vai ficar uma barulheira do cão aqui. Então, porra, valoriza aí, tá? Valoriza aí, filho, na moral. Cara, o que que eu gostaria de falar, assim, uma das últimas coisas sobre obsessão, tá? Ah, não, prestei atenção no negócio ali. Sobre obsessão. A obsessão tem um lado sujo, tá? Ela tem esse lado sujo. E o que que é esse lado sujo? É renúncia, sacrifício, abnegação. No geral é abnegação, mas capacidade de dizer não, capacidade de sacrificar em prol do seu objetivo. Capacidade, filho, de você dizer não para a opinião alheia, capacidade de você não ligar para a opinião dos outros. E se ligar, não demonstrar isso, cara, e seguir tua vida, porque se você mostrar que você tá aí para a opinião dos outros, cara, você vai se preocupar, o teu ciclo de atenção, como eu falei lá atrás, vai entrar o quê? Pessoas, coisas que não deveriam estar ali e vão te atrapalhar quando você estiver buscando os seus objetivos aí, o sucesso, tá? Então, o lado sujo da obsessão é que você vai ter que renunciar e abnegar muita coisa, tá? E isso, cara, é por um tempo. Você pode viver uma vida obcecada, mas depois você pode obcecar em, cara, ser um bom pai. Depois você pode ser obcecado em ser um bom namorado, um bom marido, um bom... Cara, ser um bom marido, um namorado é difícil, porque assim, no fim das contas é você ser um bom homem, entendeu? E ser um bom homem, cara, você não é um bom homem pra tua esposa se você for obcecado no teu relacionamento. Você vai ser um bom homem se você for obcecado no teu trabalho, nas tuas virtudes, na tua vida. Se você aí tá assistindo esse vídeo, cara, eu acho que isso aqui vai se tornar um corte. Se você tá assistindo esse vídeo e você tem namorada, entenda uma coisa. Cara, você não vai ser o melhor namorado pra tua namorada, você não vai ser o melhor marido pra tua esposa, enfim, se você ficar obcecado na tua esposa, na tua namorada. O que que eu quero dizer com isso, tá, cara? Você não vai ser o melhor marido, o melhor namorado se você fizer isso, porque um bom homem, e um homem que a mulher admira, que a mulher admira, deseja, e os homens também admiram, cara, esse tipo de cara que você vê, eles são focados, o vetor dele está no mundo, na ação concreta, para as coisas. Ele é sim, ele cuida, ele protege, ele também pode ser romântico, carinhoso, só que a ação, o vetor dele está no mundo. Ou seja, construir alguma coisa para ele, para a família dele. Então, eu vou pegar de exemplo aqui, tá? O Thales Gomes. Cara, a mulher dele, a Marcela, cara, ela é uma mulher linda, muito feminina. Você vê, cara, aquilo lá é um exemplo para mim. Só que quem que é o Thales? Você acha que ele é obcecado no noivado, no casamento dele agora, né? Não, cara. Ele é obcecado, sabe no quê? No trabalho. Ele é obcecado em criar, em gerar conteúdo, em gerar valor, em expandir os negócios, em ser um melhor lutador de jiu-jitsu, em, cara, tá mais forte, em entregar melhor para as pessoas. É isso que ele tá focado. E por isso que em construir Brasil. E é por isso que a mulher dele admira tanto ele, por ele ser um líder, por ele ser o cara. Se você tem namorado e tá obcecado, pedindo atenção da tua namorada, ela vai te enxergar como um cachorrinho carente, cara. E não como um homem de verdade, tá? Se for uma mulher de fato, né? Se for às vezes uma menina, pô. Mas assim, não tô dizendo que você não deve dar atenção ao teu relacionamento, não tô dizendo que você não deve se preocupar. Eu tô dizendo que a obsessão, a chave da obsessão, ela deve ser focada pro mundo, o vetor no mundo. E não numa mulher, entendeu? Parece muito aqueles papos de MGTOW, Red Pill, cara, mas não é isso, tá? E se tiver alguma dúvida, cara, qualquer coisa, pode comentar aí, pode me mandar mensagem, qualquer coisa que eu tiro tua dúvida, que eu respondo e explico melhor isso, cara, porque não é papo de Red Pill não, viu? Pelo amor de Deus. Mas, cara, qual que é a questão? Grandes homens, grandes líderes, grandes exemplos são assim. Eles têm um vetor no mundo e são obcecados com isso, tá? A rotina, ela é repetitiva e muitas vezes ela é chata, mas quem vive ela, filho, quem vive rotina, vence. Vence. Disciplina e liberdade. E como que eu tô vivendo a obsessão na minha vida agora? Como que eu tô vivendo a obsessão pra mim? É dezembro. Pode ser mais difícil de vender nesse momento agora,
tem essas limitações de fim de ano. Cara, mas eu não paro. Eu tô acordando cedo aí todo dia, fazendo essas coisas que eu falei pra vocês, né? Me alimentando bem, tudo isso. E isso, cara, é um mínimo de base que me faz evoluir progressivamente assim, ó, nessas outras áreas. Treino, né, alimentação, tudo isso, não me tira a atenção do trabalho, na verdade me ajuda muito e me faz crescer minimamente nessas coisas. Não dá pra crescer em múltiplas perdão, não dá pra crescer, não dá pra crescer em múltiplas frentes quando você quer alcançar o sucesso e ter obsessão. Você precisa de uma prioridade, um foco, a única coisa, uma obsessão, uma coisa, tá? E nesse caso é o meu trabalho pra mim. E cara, eu tô trabalhando pra caramba, eu tô trabalhando todo dia, eu tô me esforçando cada vez mais pra entender onde eu tô errando, pra analisar minhas métricas, organizar meus processos, porque tudo isso vai me fazer chegar onde eu quero. E constante prospecção, fazendo outras coisas, call, pessoal no Discord. Eu tô vivendo isso, cara, e isso tá me ajudando demais. Demais. Tá? Eu vivo aquilo que eu tô falando pra vocês. Eu não tô... O que eu tô falando nesse vídeo aqui, cara, eu tô vivendo. Eu não tô jogando do nada, entendeu? Então é isso que eu queria falar aí pra vocês. Obcecados criam o impossível, filho. Vai pro teu sonho, vai com tudo. All in, não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Faz o que precisa ser feito. Para de procrastinar na porra do Instagram, do TikTok. Para de tocar, para de fazer essas paradas. Para, filho. A tua fraqueza é um desrespeito para aqueles que acreditaram em você. Você ser fraco, você ser um merda, filho, só vai fazer com que as pessoas que acreditarem em você fiquem piores, mais tristes. Se você perde, a tua família perde. E, cara, a tua família é a tua primeira pátria, entende isso. Entende isso. Se tu é homem, cara, a tua primeira pátria é a tua família. E você precisa defender e prover ela, pra ela. Precisa. Se cobre mais que você acha que aguenta, porque, cara, seu corpo dá conta. E vai. Só vai. Seja obcecado. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. E é isso que eu queria passar pra vocês. Foi o vídeo mais longo que eu já gravei nesse canal. E, cara, na minha opinião foi o melhor, tá? Eu vou olhar esse vídeo daqui a algum tempo. De conteúdo, lógico, é diferente, né? Mas de edição, cara, vai melhorar muito daqui a algum tempo, né? Que eu vou querer contratar editor, essas paradas. Mas de conteúdo, cara, pelo menos, cara, o fino do fino. Esse conteúdo foi muito bom. E espero que vocês tirem proveito. Já falei, vou falar de novo, seja obcecado se você quiser alcançar alguma coisa grande na vida. Trabalha, deixe de ser frouxo, work-life balance, não tem essa porra, ainda mais se você é novo. E faz acontecer, filho, faz acontecer. Se você não fizer pelo seu sonho, ninguém vai fazer. Pega essa pedrada aí então, e esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e um abraço.